Olá, tudo bom? Eu sou Gustavo de Carvalho, artista visual e estilista, e estou aqui hoje para dar continuidade aos vídeos da série Estilista. Bem, hoje iremos falar sobre a grande estilista brasileira Zuzu Angel, que ficou muito famosa ali nos anos 60 e 70 e até hoje é unanimemente um grande nome da cultura da história da moda brasileira. Inclusive, Zuzu é conhecida como a primeira estilista brasileira. Mas por que deste fato? Bem, para isso vamos ter que ir ao início da história da Zuzu, onde Zuzu, lá em Minas Gerais, nos anos 60, 50, começou a fazer um pequeno ateliê de costura quando ela era ainda costureira. E Zuzu ali começou a fazer seus primeiros vestidos, acessórios, bolsas, estamparias. Zuzu sempre teve uma referência no movimento tropicalista, olhando para a cultura e signos da identidade brasileira, como Maria Bonita e Lampião. Sua estamparia tinha referências de florais, de anjo, que era uma identidade da sua marca, que em um momento ela começou até a usar para fora da roupa, sendo uma das primeiras marcas estilistas a usar, a etiqueta para fora da sua marca, que ficou um grande signo, uma grande referência ao seu trabalho. E Zuzu fazendo o seu trabalho com uma identidade ímpar, olhando para culturas brasileiras, signos da nossa tradição. Ela teve grande visibilidade com nomes fortes, mulheres ímpares, como no Brasil, por exemplo, a primeira-dama Sarah Kubitschek. E nos Estados Unidos, um grande lugar onde Zuzu teve grande força e expoência, ela foi grande admiradora e vestiu e teve como cliente a grande atriz estadunidense Joan Crawford. Então, tanto Sarah Kubitschek como a Joan, como outras mulheres fortíssimas, se viam na moda de Zuzu, viam na identidade da criação da Zuzu, nessa força que ela trazia, nessa identidade brasileira. E neste momento, a moda brasileira, ela tinha criações e criadores que muitas das vezes eles apenas iam pesquisar o que estava acontecendo nas semanas de fora, nas grandes semanas de Paris, nos Estados Unidos, enfim, e traziam para o Brasil uma leitura, uma concepção desses conceitos, mas não olhavam muito para a cultura brasileira. Então, o Zuzu se destaca porque ela começa a olhar para a renda, ela começa a pegar elementos como, por exemplo, um detalhe da renda que ia no pano de prato e ela leva para a roupa, e isso faz com que muitas pessoas que trabalhavam com moda no Brasil, inclusive, chamassem Zuzu de cafona, porque a Zuzu abraçava uma cultura, uma identidade brasileira. Então, esses elementos fizeram a Zuzu ter uma grande projeção, tanto no Brasil, que ela pôde abrir a sua loja em Ipanema, no Rio de Janeiro, como no mundo todo, que ela teve desfiles, ela saiu em jornais, ela era muito conhecida nos anos 60 e 70. Mas bem, nessa época o nosso país vivia o regime militar, e Zuzu teve nos anos 70 um filho morto pelo regime militar. Stuart Angel, ele era integrante do movimento revolucionário 8 de outubro, da luta armada, que se colocava contra o regime militar, e Zuzu soube que o seu filho foi assassinado pelo regime militar, de uma forma ou de outra pelo governo e pelo Estado brasileiro. Muito complicado isso, um Estado matando pessoas, enfim. Nosso vídeo aqui não é para discutir se isso é certo ou errado, mas o nosso vídeo aqui é para contar uma história, porque a história de Zuzu, ela nos traz coragem, ela nos traz força. Histórias como a da Zuzu Angel é uma das razões para a qual eu acredito na moda. E com certeza é um motivo para que muitas pessoas dessa indústria acreditam na moda. Então Zuzu ali, quando ela tem a morte do seu filho, Zuzu começa a querer o direito, obviamente certa, de querer enterrar seu filho. Ela queria o corpo do seu filho e os militares não davam. Então Zuzu, que já era uma estilista conhecida no Brasil e no mundo, apesar que Zuzu não gostava de ser chamada de estilista, mas sim de costureira. A própria filha dela, que fundou o Instituto, Zuzu Angel, é quem traz essa notícia pra gente, Muito curioso pontuar. Enfim, Zuzu começou a realmente mudar a sua moda totalmente, a identidade da sua roupa falava sobre a atmosfera da repressão, da censura, da perseguição, do silenciamento, além da questão imagético, semiótico, conceitual, que era inerente à criação da roupa da Zuzu, tinha também a performance com o luto, porque Zuzu só passou a andar de preto, com acessórios que traziam essa referência visual, essa referência imagética. Então Zuzu começou a se apropriar da moda para passar uma mensagem muito clara, uma mensagem muito forte, uma mensagem muito objetiva, que era uma denúncia sobre o que estava acontecendo no Brasil naquele momento. E Zuzu não parou por aí. Zuzu levou um desfile protesto em Nova York,
e expôs para o mundo todo o que estava acontecendo. Precisamos falar um pouco mais sobre isso, porque o Zuzu, além de buscar por meio da moda se expressar e comunicar o que acontecia, ainda mais pelo fato da negligência do Estado brasileiro, dos militares, do regime ditatorial dos militares, de entregar o corpo do filho para ela poder simplesmente enterrar. Mas enfim, então o Zuzu, ela também mandou cartas para diplomatas, para políticos do mundo inteiro. Ela fez questão disso. Ela entrou em contato com muitas pessoas. Além da moda dela, ali nos anos 70, que tinha muita visibilidade e não parava de crescer, porque, gente, esse desfile protesto em Nova York foi o primeiro da história da moda. Zuzu Angel é a primeira estilista da história da moda do mundo a realizar um desfile protesto. Isso é algo muito importante que impacta e que muda, porque hoje, na moda, existem diferentes desfiles protestos acontecendo, não apenas no momento atual, como nos últimos anos. Porém, Zuzu foi a primeira, a estilista brasileira, que saiu lá de Minas Gerais e foi fazer um desfile protesto lá em Nova York, na casa de um cônsul brasileiro, porque na época tinha uma lei que falava que nós, brasileiros, nós não podíamos para o estrangeiro falar sobre o que acontecia no Brasil. Falar para alguém o que estava acontecendo no Brasil, nessa lei, significava falar mal do Brasil e dava direito ao Estado Democrático Brasileiro, o Estado Democrático, fazer perseguições porque você tem uma opinião diferente da dele. Então o Zuzu precisou levar o desfile dentro da casa desse cônsul para que ela pudesse ter a liberdade diplomática e garantia que ela não ia ser presa durante aquele momento para expressar a sua moda. E ali aquela imagem rodou o mundo. Rodou tanto o mundo, mas tanto o mundo, que Zuzu foi assassinada pelo Estado Democrático Brasileiro, pelo regime militar. Zuzu, alguns meses, algum tempo depois do desfile, que rodou o mundo, com vários jornais do mundo noticiando o que estava acontecendo. Zuzu morreu num acidente muito estranho dentro de um túnel no Rio de Janeiro, que hoje, inclusive, leva o nome Túnel Zuzu Angel. E mais ou menos ali, em 1998, eu acho, mas realmente no final da década de 90, antes do início de 2000, teve ali uma comissão, e pela primeira vez o Estado brasileiro reconheceu que Zuzu foi uma das pessoas assassinadas pelo regime democrático da ditadura militar, É muito curioso porque eles realmente falavam que era um regime democrático da ditadura militar. E essa colocação permitiu que histórias como a da Zuzu, do Stuart e de milhares de brasileiros, de famílias de brasileiros que até hoje não conseguiram o direito de enterrar os corpos dos seus familiares, independente se a gente concorda ou não com os posicionamentos políticos de terceiros e de quartos. Mas Zuzu Angel, ela mudou a moda. Não apenas porque ela cria também uma identidade de moda brasileira, sendo assim conhecida como uma primeira estilista brasileira, mas ela tem uma mensagem muito forte para passar. E ela não teve medo de se calar, de ter coragem de mudar imageticamente o seu trabalho para contar aquilo que ela, enquanto indivíduo, enquanto ser humano, sentia que ela precisava. Ela precisava defender a liberdade de expressão, ela precisava realmente comunicar ao mundo o que estava acontecendo. Zuzu foi assassinada por defender a sua visão ímpar, a sua coragem, porém o seu legado, a sua história, a sua determinação, a sua criação nos impacta até hoje. E com certeza nós, profissionais da área da moda e futuros profissionais da área da moda que possam estar assistindo esse vídeo, ou você que realmente não vá trabalhar com moda, mas queira entender e talvez nunca tenha uma referência brasileira muito pontual, que moda não é apenas roupa. Zuzu Angel é uma dessas. Zuzu não mudou o Brasil apenas. Zuzu mudou o mundo. Precisamos nos pegar a esses signos para que a gente não permita jamais que as histórias passadas se repitam. Ficamos aqui hoje com esse vídeo e até o próximo. Tchau!